Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Peço que ficamos de pé. Vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Ele por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estar em sua casa. Amém? Assim oremos. Senhor nosso Deus, Pai, aqui estamos. Te agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estar em tua casa. Pai, desde já nós te agradecemos, Senhor, pelo dia, pelo alimento, pela água que já bebemos, pelos livramentos, Senhor, aquele que nós vimos e aqueles que nós não vimos. Te agradecemos, Senhor, pela vida da nossa família. Aqui entregamos a vida de cada um em tuas mãos, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha estar conduzindo esse culto, Senhor. Continua conosco, fala conosco através da tua palavra, através do teu louvor, Senhor. Abre nossos olhos espirituais, nossos ouvidos, Senhor. Venha ser conosco, abençoa, Senhor. Também te entregamos a ceia, Pai. Te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de ceiar nesta noite, Senhor. E te agradecemos, Senhor. Pai, também nesta oração, queremos te apresentar um pedido de oração pela vida de Nayana, Senhor. Que o Senhor vá visitando, que o Senhor vá confortando o coração, visite toda a família desta jovem, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria que a igreja me ajudasse, o hino do cantor cristão 108. Mas eu queria que a igreja me ajudasse mesmo, amém? Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos dessa terra meu Jesus incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizer chamada, assim lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queria que a igreja abrisse a palavra do Senhor, Salmo 139. Eu queria que a igreja acompanhasse a leitura
Eu vou ler os versículos ímpar e a igreja lê o versículo par até o 10. Amém. Amém. Salmo 139. Diz assim: Senhor, tu me sondaste e me conhece. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Tu me cercasses em volta e puseste sobre mim a tua mão. Para onde irei, teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar. Amém, glória a Deus, né? O Salmo 139, né? Ele diz que a palavra ainda não saiu da nossa boca, mas o Senhor, Ele já sabe, né? O Senhor, Ele conhece, né? Ele diz que você pode estar na maior profundeza, pode estar lá embaixo, mas Ele diz que Ele já sabe, Ele conhece e Ele nos vê. Amém, igreja? O Ministério Feminino vai estar com a oportunidade de estar louvando também ao Senhor. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Vamos deixar aqui para a meditação da igreja em Salmos 91, o 1º e o 2, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém. Quantas vezes planejei em abrir mão de tudo. Na verdade eu até deixei as minhas redes para trás, mas não me conformei e decidi tentar um pouco mais. Como alguém que já tentou todas as possibilidades, ainda não desanimou e nem deixa a fé morrer. Isso é um mistério.
Espírito Santo. E mesmo chorando, vou caminhando. Estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E mesmo chorando, vou caminhando. Estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E mesmo chorando, vou caminhando. Estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora meu exterior esteja a se desgastar, e meu interior estou sendo renovado dia após dia, dia após dia. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora meu exterior esteja a se desgastar, e meu interior está sendo renovado dia após dia, dia após dia. Amém. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, como diz o louvor, né? Dia após dias, né? Que nesta noite, né? Eu e vocês saímos daqui abastecidos, né? Pelo Espírito Santo renovado, né? E você está aqui nesta noite porque o Senhor, Ele não desiste de você, né? E eu gosto muito quando ele diz assim: até lá o Senhor cuidará de você. Até lá o Senhor vai estar ao teu lado, né? Louvado seja o nosso Deus, né? E nós agradecemos nessa noite pela vida da nossa irmã Suzana, né? Suzana esteve enferma, mas estávamos orando, Suzana, pela sua vida. E você está aqui nesta noite, né? É o Senhor, a misericórdia dele e resposta de orações. Amém? Que o Senhor continue abençoando nossa irmã Suzana. E também nesta noite nós estamos gratos pela presença, né, dos netos da nossa irmã Nininha. É os três, irmã? Amém. Mas é também de coração, né, irmã Nininha? Como é que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Essa igreja ama você e sua família. Amém? Igreja, eu não sei vocês, mas quando eu vejo assim que o jovem vem para a igreja, eu fico tão impactada. Porque assim, né, a gente sabemos o quanto é difícil, né? E eles estão aqui nessa noite, né? E nós dizemos para eles: o Senhor está feliz com a presença de cada um de vocês, porque o salmista, ele diz: mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 anos fora dele. Será que é importante você estar aqui nesta noite? Amém. Nós agradecemos e ficamos felizes pela presença de vocês. E voltem sempre. Amém. O Ministério Infantil também está com a oportunidade de estar louvando ao Senhor. Amém.
Amém, glória a Deus. O Senhor continue abençoando o ministério feminino. Eu ainda quero deixar em Lucas 12 e o 7. A leitura de hoje à noite foi o Salmo 139. Mas eu quero deixar ainda em Lucas 12 e o 7, que diz assim, só a parte A. E até o cabelo da vossa cabeças estão contados, não tem mais. Amém? Então, o Senhor, Ele disse que até o cabelo, né, das nossas cabeças, a quantidade, o Senhor, Ele já sabe. Que Deus tão poderoso é esse, que sabe de tudo, de todas as coisas. Amém? O Ministério de Louvor vai estar com a oportunidade de estar louvando ao Senhor. Aqui eu agradeço pela rica oportunidade de estar aqui na casa do Senhor. Agradecemos, igreja, porque é a oportunidade que o Senhor, Ele nos dá de estar aqui agradecendo ao Senhor. E eu sempre falo assim, igreja, quantas pessoas gostariam de estar esta noite e não estão. E você está aqui, na presença do Senhor, amém? Ministério de Louvor. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Convidamos os irmãos para ficar de pé e juntos nós louvarmos ao nosso Deus, porque este é o dia que fez o Senhor. Amém? Então vamos nos alegrar no nome santo do Senhor. Amém? Louvado seja Deus, porque até os nossos cabelos o Senhor, Ele tem contado. Amém? Aleluia. Oi, som. Oi, som. Oi, som. Sentado sobre o trono e ao lado seu manto enche o céu. Eu vejo o Senhor assentado sobre o trono e ao lado seu manto enche os céus. Eu vejo o Senhor e Ele brilha como o sol, seus olhos cheios de fogo, sua voz como as águas, e ao redor do seu povo milhares cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo, Santo
eu vejo o Senhor assentado sobre o trono e ao lado do seu manto enche o céu. Eu vejo o Senhor assentado sobre o trono e ao lado do seu manto enche o céu. Eu vejo o Senhor, ele brilha como o sol, seus olhos cheios de fogo, sua voz como as águas, e ao redor do seu povo milhares cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Cristo, tu és o Cristo, Jesus o Cristo. Cristo, tu és o Cristo, Jesus o Filho de Deus. A pedra espiritual, sabedoria e poder, justiça e redenção. O bom tesouro do céu, manancial de amor, a fonte de salvação, de graça e vida eterna. Cristo, Cristo, tu és o Cristo, Jesus o Cristo. Cristo, tu és. Mulheres, Jesus, o Filho de Deus, a pedra espiritual, sabedoria e poder, justiça e redenção. homens, o bom tesouro do céu, manancial de amor, a fonte de salvação, de graça e vida eterna. Todos, o Pai te coroou, sim, o Pai te exaltou, com o nome sobre todo nome, para que todos venham se dobrem, para que toda língua confesse que tu és Jesus Cristo, Senhor. O Pai te coroou, sim, o Pai te exaltou, com o nome sobre todo nome, para que todos venham se dobrem, para que toda língua confesse que tu és Jesus Cristo, Senhor.
Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus. A pedra espiritual, sabedoria e poder, justiça e redenção. O bom tesouro do céu, manancial de amor, a fonte de salvação, de graça e vida eterna. O Pai te coroou, sim, o Pai te exaltou, com o nome sobre todo nome, para que todo joelho se dobre, para que toda língua confesse que tu és Jesus Cristo, Senhor. O Pai te coroou, sim, o Pai te exaltou, com o nome sobre todo nome, para que todo joelho se dobre, para que toda língua confesse Que tu és Jesus Cristo, Senhor, que tu és Jesus Cristo, Senhor, que tu és Jesus Cristo, Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio do céu. Resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer um plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a tua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou. Que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida
ao fim. A sua graça me alcançou, e quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou, me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Ele pagou o preço da minha salvação. 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 Ele pagou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, nesta noite, porque Tu és o plano perfeito, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, porque desde a fundação do mundo, o Senhor já sabia. O Senhor não foi pego de surpresa, o Senhor já sabia. O Senhor foi o plano perfeito para nos resgatar. A Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, Senhor. Oh Deus, e foi através da cruz, Senhor, que o Senhor nos salvou, que o Senhor nos libertou, que o Senhor nos curou. E nós queremos nesta noite, Senhor, deixar aos Teus pés todos os nossos fardos, tudo aquilo que tem pesado, tudo aquilo, Senhor, que tem incomodado, tudo aquilo que tem doído, tudo aquilo que tem sangrado, Senhor. Nós queremos deixar aos Teus pés, porque a Tua palavra diz, Senhor, que Tu levaste sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ti, Senhor. E nós queremos nesta noite, Pai, deixar, Senhor, diante de Ti, Senhor, tudo
aquilo que pesa, tudo aquilo que incomoda, Senhor. O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece o profundo e o escondido. O Senhor vê aquilo que o homem não vê. E a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra, Senhor, nos garante que Tu já levaste sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E aos Teus pés, Senhor, que nós queremos deixar nesta noite tudo que pesa, tudo que nos incomoda, tudo que tira a nossa paz. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Porque o Senhor veio para nos libertar. O Senhor veio para nos transformar. O Senhor veio para nos dar a salvação. O Senhor veio para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Oh Deus. Oh Deus, o Senhor veio, Senhor, para que a Tua palavra diz que os céus são do Senhor, mas a terra o Senhor nos deu. Oh Deus, que nós tenhamos, Senhor, uma vida abundante na Tua presença. Uma vida de intimidade contigo, Senhor. Uma vida de comunhão contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas. Nos perdoa, Senhor, daquilo que nós fazemos e que desagrada o Teu coração. E que nos distancia, Senhor, de Ti. Em nome de Jesus, nos perdoa. Que nessa noite, Senhor, nós possamos voltar. Refletir onde foi que a gente caiu, Senhor. E pedir perdão. E voltar ao nosso primeiro amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Traga luz ao nosso coração. Traga, Senhor, luz às nossas vidas, Senhor. Se há algo, Senhor, dentro de nós que a gente não identifica, que o Senhor traga luz. Que o Senhor traga, Senhor, para que a gente possa se arrepender. Para que a gente possa, Senhor, em nome de Jesus, se arrepender aos Teus pés. Porque só Tu sonda e conhece os nossos corações. Só Tu sonda e conhece os nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer. Porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. Nós queremos Te agradecer, Senhor. Porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para Te louvar, para Te engrandecer, para Te exaltar, para Te adorar. Oh Deus, seja adorado, Senhor. Seja adorado, Senhor, em nosso meio. Seja adorado, Senhor, em nossas vidas. Aleluia. Na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja. Seja adorado, Senhor. Mesmo diante de todas as dificuldades que cada um tem passado, mas seja adorado, Senhor. Porque a Tua palavra diz que nada pode nos separar do Teu amor. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados. Nada pode nos separar de Ti, Senhor. Nada pode nos separar do Teu leal amor. Obrigada, Jesus, por ter nos trazido aqui nesta noite para declarar, Senhor,
tua grandeza, declarar a tua fidelidade, declarar, Senhor, a tua santidade, ó Deus. Em nome de Jesus, seja engrandecido, seja adorado, seja exaltado, Senhor, em nome de Jesus. E obrigada pelo teu sacrifício na cruz. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz. Nós não merecemos coisa alguma, Senhor, mas te agradecemos pelo teu amor e pela tua infinita misericórdia que se renova a cada manhã. Glória ao santo nome, Jesus. Grande é a tua fidelidade, ó Deus. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado hoje e sempre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. A palavra está com o pastor Alessandro. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Irmãos, nós louvamos a Deus por estarmos mais uma vez na casa do Senhor. É bom estar na casa do Senhor. É bom estar na sua presença. Nós vamos ler a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Nos diz a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, e fiéis em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Amém? Irmãos, nessa epístola, o apóstolo Paulo, ele inicia com a saudação que ele inicia em quase que em todas as cartas que ele escreve, se identificando: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, e sempre ele declara segundo a vontade de Deus. Aqui Paulo está escrevendo à igreja de Colossos,
que são os colossenses. Como todas as igrejas nesse período, em tudo onde havia a igreja de Cristo, sempre surgia e tentava infiltrar-se na igreja falsos mestres, trazendo falsos ensinos, trazendo heresias à igreja do Senhor. Paulo ele vai trazer a mensagem para cada igreja, sempre alertando contra as heresias, contra os falsos ensinamentos. Mas ele faz questão de relatar aquilo que ele identifica nessa igreja. E aqui ele começa trazendo, digamos assim, 3 graças que são essenciais, que têm que estar presente na vida de um cristão verdadeiro, na vida de um crente verdadeiro. O verdadeiro cristão, ele precisa ter essas graças na sua vida. Mesmo que vá surgir as maiores adversidades, os maiores obstáculos nessa vida, mesmo que a gente tenha que passar pelos piores momentos, amargar as dores mais cruéis, mas se nós tivermos essas marcas em nós, se essas graças estiverem em nós seremos aquilo que foi dito aqui hoje à noite, em Cristo Jesus, mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Então, Paulo vai falar a essa igreja, ele escreve para a igreja de Colossos, os colossenses, que ele ainda não havia visitado, ele ainda não tinha ido lá. Ele escreve uma carta para os irmãos que ele pessoalmente não conhece. Ele conhece só de ouvir falar. Por causa de um moço aqui, que a gente falou no nome dele, no versículo 7, vou só para a gente ver. Não sei se você já conheceu alguém com esse nome. Cadê ele? Esse aqui, Epáfras. Você já ouviu alguém, Epáfras, por aí? Eu nunca ouvi. Na Bíblia tem uns nomes meio assim, né? Que a gente não quer botar nos filhos da gente, não, né? Quer não. A gente bota Pedro, José, Antônio, Carlos, né? Alessandro, né? Mas Epáfras. Vem aqui, irmão Epáfras. Que coisa. Mas veja, esse Epáfras, que bênção esse homem. Ele, além de orientar, ele, além de aconselhar essa igreja, ele transmitiu para o apóstolo Paulo informações dos crentes dessa igreja, ou dessa igreja que Paulo ainda não conhecia. Então, quando Paulo foi escrever para aqueles irmãos, ele já, de alguma maneira, ele já tinha a ideia de para quem ele estava escrevendo, com quem ele ia se comunicar. E que coisa maravilhosa, porque as informações que ele tem são muito boas acerca dessa igreja, acerca desses irmãos. E tomara, prove Deus que nós aqui hoje à noite, que a igreja aqui, que se você realmente se diz crente em Jesus, um verdadeiro crente, que tenha em você as marcas que Paulo vai identificar nessa igreja. Pois bem, ele vai dizer aos santos, versículo 2, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Aí ele vai dizer algo interessante. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Ou seja, quando eu oro por vocês,
eu encontro razões para agradecer pela vida de vocês a Deus. Ele vai fazer petições também a Deus pela vida desse povo. Mas ele diz, eu tenho motivos para agradecer a Deus pela vossa vida. Quais são os motivos? Desde que ouvimos, versículo 4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Desde que ouvimos, primeiro de quê? Da vossa fé. A primeira coisa que Paulo identifica nesses irmãos e que ele tem de informação desses irmãos é que esses crentes, eles são crentes de fé. Eles têm fé. E essa fé aqui, irmãos, não é aquela fé, eu creio em Jesus. Não é aquela fé intelectual, aquela fé de conhecimento. Eu sei aprendi sobre Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Não é isso. A fé que ele fala aqui é uma fé que produz, é uma fé que se move, é uma fé que se desenvolve, é uma fé que cresce. Não é uma fé estagnada. Porque às vezes as pessoas até têm fé em Deus. Se você perguntar às pessoas, quem crê em Jesus, a pessoa crê em Jesus. A questão não é crer. Vai ver quem é que está realmente servindo a Jesus. Quem realmente nasceu de novo. Quem realmente é nova criatura. Quem realmente tem características, tem marcas de um verdadeiro cristão. Então, é por meio dessa fé que o crente, ele é guardado do erro. Ele é tentado. As tentações vêm. É dado a ele as oportunidades dele pecar. É dado a ele as oportunidades dele transgredir a lei de Deus, como a todas as outras pessoas. Mas essa fé preserva a sua vida. Essa fé guarda a sua vida do erro. Não somente com relação a uma doutrina, mas guarda a sua vida na prática. Não quer dizer que ele não deseja, às vezes, que ele nem pense em fazer algo errado. Isso vai vir. Essas coisas virão à sua mente. Essas coisas acontecem a todo ser vivente nessa terra. Por mais íntimo ou crente, por mais que ele seja temente a Deus, virão essas situações. Mas a questão é, até quanto ele está guardado pela fé para resistir, para dizer não, eu não faço, eu não entro nessa, porque eu sirvo ao Deus da vida eterna. Por outro lado também, ele é tentado nessa vida a viver o engano, a viver uma vida de engano. E tem muita gente que vive uma vida de engano. Tem muita gente que vive uma vida dupla. Tem muito crente que vive uma vida na igreja e outra vida fora da igreja. Uma vida com os irmãos, e quando não está junto com os irmãos, ele é outra pessoa. O comportamento dele é totalmente diferente. Talvez seja porque está faltando nele a graça que Paulo encontra nessa igreja, nesses irmãos da fé. A fé que o sustenta, a fé que o guarda do engano, a fé que o ajuda e o guarda do erro. A gente pode até fazer orações como a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Mas somente quando a gente está orando com a igreja, com os irmãos.
fora da igreja, eu faço a minha vontade. Esqueço da vontade dele, tanto no céu como aqui na terra, esqueço tudo. Aí eu faço a minha vontade. Tem muito crente fazendo a sua vontade. Porque a sua fé não é suficiente para guardá-lo, para ajudá-lo, para que ele vença essas seduções, essas tentações. É como se ele até mesmo pregasse ou falasse de um Deus e de uma fé que ele não pratica, de um Deus que ele não crê. Um Deus que vê tudo quando ele está na igreja, um Deus que sabe de tudo quando ele está na igreja, e quando fora da igreja ele pensa que Deus não vê nada, que Deus não percebe nada, que Deus não acompanha nada. E infelizmente, há muita gente nessa vida, há muitos crentes vivendo assim. A igreja, a carta que Paulo escreve aos Colossenses, nesses seus primeiros versículos, já é um desafio a nós. Para nós imaginarmos qual o tipo de cristão que nós somos. Qual o tipo de fé que realmente a gente tem? Qual é a fé que a gente tem? Qual é a fé que ocupa a nossa mente, que ocupa o nosso coração? Mas ele não só fala da graça da fé. Ele dá graças a Deus, por quê? Porque ele ouviu a respeito da fé daqueles irmãos em Cristo Jesus, mas também no mesmo versículo ele diz, e do amor que tendes uns para com, aliás, um para com os outros, que é para com todos os santos. Não somente a fé, mas esses crentes também têm outra característica na vida deles, que é o amor. E o amor é algo maravilhoso. Já pensou o que Paulo identifica nessa igreja? Fé, amor, e a outra coisa que ele vai identificar é no versículo seguinte, nós vamos depois para ele, é esperança. Isso essas três coisas estão sempre assim marcadas nas epístolas do apóstolo Paulo. Ele fala disso em Coríntios, ele fala disso em Efésios também, fé, esperança e amor. Mas a primeira coisa foi a fé. A segunda, o amor. Tem que ter amor na vida do cristão. O cristão, ele é marcado pelo amor. E lembre-se que amor aqui é mais do que um sentimento, é mais do que aquilo que eu admiro, aquilo que eu gosto, aquilo que me atrai, aquilo que me conquistou. É muito mais do que isso. Esse amor que Paulo fala, ele é maravilhoso, ele vai além daquilo que muita gente está pensando por aí. É algo que me tira do egoísmo. Ele me faz ter afinidade com a igreja, com meus irmãos, com o corpo de Cristo. Às vezes, irmãos, o crente, ele tem... Não estou dizendo que a gente tem que ser inimigo de pessoas que não é crente, não. Mas tem crente que é tão amigo de pessoas não crentes e não tem amigo crente. E às vezes constituem inimigos entre os crentes na vida deles. É o pior ainda. Se torna inimigo. As atitudes, as expressões, as declarações, comportamentos, falas, são às vezes só para distanciar. Ao invés de ser para aproximar, ao invés de ser para acolher, ao invés de ser para abraçar, como família, como povo de Deus, é às vezes para afastar, impedir a aproximação. E lembre-se, o nosso amor para com os irmãos não é nada da gente ser bonzinho, não, nem pense nisso. E nem a nossa obrigação de amar irmãos é porque o irmão é bonzinho, não. Não procure bondade do irmão para amá-lo, não.
O nosso amor é característica do amor de Deus por nós e em nós. Amamos, não porque concordamos com tudo que o irmão diz, ou pensa, ou fala, mas amamos porque temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amamos porque temos Deus, e quem tem Deus tem amor. É uma obediência ao mandamento de Deus. E não é um amor seletivo, amor que faz seleção, amor que seleciona as pessoas. Porque a gente tem esse risco, irmão, a gente corre o risco disso. A gente institui pessoas na vida da gente. Eu tenho um certo receio e preocupação quando eu ouço às vezes isso até na igreja. É uma irmã que eu não tenho na minha família. É a mãe que eu não tive. Tem essa história, sabe? Dá um destaque demais a uma pessoa e às vezes se desagrada tanto de outras. E as pessoas que ela destaca tanto têm tanto defeito quanto as outras, porque nós somos todos assim. Então, esse amor não é um amor seletivo. É um amor que nós temos por causa do Espírito de Deus em nós. Por causa do amor de Deus que foi derramado, esparramado sobre nós. E como foi cantado o hino, o plano perfeito, né? É isso, o amor de Deus é isso. Foi incondicional. Deus não me amou porque Ele viu em mim qualidades, Ele viu em mim potenciais, como muitas vezes até é dito. Ele me amou porque eu era miserável. Ele me amou porque eu estava perdido. Ele derramou o sangue dele porque eu ia para o inferno. O Cordeiro derramou o seu sangue para que eu não fosse para o inferno. É muito amor esparramado. É amor, é derramado assim demais. É amor que a gente pode dizer assim, é amor exagerado mesmo. A pessoa pede um copo de água assim, bota um copo de água para mim, aí você pega o copo, a pessoa vai encher o copo, encher, tá bom. Às vezes você não deixa nem encher o copo, tá bom, para, né? Aí tem gente que faz, homem, mãe, aí derrama e transborda. Eita, exagerou. Foi assim o amor de Deus por nós. É demais da conta. Então foi tanto amor de Deus por nós, para a gente não ter desculpas para não amar. Porque se Ele, santo e perfeito, nos amou, o que é que eu tenho de qualidade e para colocar condições para não amar? O que é que eu tenho de melhor do que Ele para dizer que não dá para amar? Que bênção! Paulo vai escrever conselhos para uma igreja, mas ele já encontra nessas igrejas e ele diz, eu começo a orar e dar graças a Deus porque eu vejo isso em vocês. Porque ouvi falar que vocês têm fé, mas vi falar que vocês também têm amor. Tem amor. E depois do amor, para com todos os santos, versículo 5, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Ei, essa igreja tinha fé, tinha amor, mas ele ora também por causa da esperança que há nessa igreja. Uma igreja que tem a esperança. Algo que vai além disso aqui, irmãos. É guardada preservada nos céus. Vai além disso.
Paulo dá graças pela esperança que essa igreja tem. O amor procede da fé e é sustentado pela esperança. Ó, a fé vai nos levar ao amor, mas ao mesmo tempo, esse amor, ele é sustentado pela esperança. Sabe o que isso significa? Significa que a esperança me encoraja a amar, porque ainda tem algo mais de Deus. Eu tenho mais do que esse ambiente aqui. Eu tenho mais do que esse culto aqui para me preocupar. Eu tenho mais do que a família aqui apenas para me preocupar. Eu tenho a eternidade garantida pelo Senhor. Por isso que ela é preservada nos céus. Se não houvesse esperança, o amor logo evaporaria. Mas a esperança, ela sustenta, ela dá coragem, ela fortalece o amor. Com esperança, o crente é ajudado a amar. Até que, conjuntamente, um dia, nós cremos nisso, estaremos participando da glória eterna. Por isso que não pode faltar amor na vida do cristão. Porque sem amor nós não estamos unidos, sem amor a gente se afasta, sem amor a gente briga, sem amor a gente se distancia. E no céu não tem distância. No céu não há separação. No céu não haverá mais lágrimas, no céu não haverá mais choro, não haverá mais dor. E a linguagem é tão maravilhosa, eu vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. No céu não existe mar. Lá não tem nada para dividir nada, para separar nada, é todo mundo junto, é um continente só, é uma região só, é um mundo só, é um lugar, é uma cidade só, e é um povo só em Cristo Jesus. Mas isso tudo começa aqui. E para a gente concluir, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e para nós concluirmos esse raciocínio, essa esperança que está preservada nos céus, ele vai dizer da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Irmãos, só quem produz fé, amor e esperança em nós é a verdade do Evangelho. Se você conhece a verdade do Evangelho, então fique certo de que em você tem que operar fé, amor e esperança. Porque a verdade do Evangelho que você vai ouvir, que você recebeu, é o que produz fé, amor e esperança na sua vida. Foi isso que aconteceu. Essa igreja recebeu essa palavra. O Evangelho, ele vai dizer no versículo 6, chegou até vós, como também chegou no mundo todo. Em toda parte no mundo o Evangelho chegou. Ou seja, e ele diz assim, e esse Evangelho, se você observar, ele vai dizer que ele produz fruto e vai crescendo. Irmãos, mais conhecimento do Evangelho, mais fé. Mais conhecimento do Evangelho, mais amor. Mais conhecimento do Evangelho, mais esperança. Mais conhecimento do Evangelho não é mais línguas estranhas, não. Não é mais profecia na igreja, não. Mais conhecimento do Evangelho é mais amor. É mais fé. É mais esperança. Porque se eu fizer tudo, se eu tiver todos os dons, se eu profetizar, se eu falar todas as línguas, se eu curar, se eu operar maravilhas e milagres, se não tiver amor, de nada, Paulo disse, nada vale. Ele disse que é comparado ao quê? É comparado ao badalo do sino. Alguém aqui hoje já ouviu o badalar do sino hoje? Ouviu? Acabou.
Foi só naquela hora. Foi só naquela hora. Ele não está badalando, ele não está fazendo efeito até agora. Agora, o amor que estava lá naquela hora tem que estar operando agora também. A fé que operou naquele momento tem que estar operando agora também. A esperança que operou ontem tem que operar hoje também. O evangelho verdadeiro produz fé, amor e esperança. Se faltar eles, está faltando o verdadeiro evangelho. Eu posso pregar e fazer com que as pessoas se derramem em lágrimas. Mas se essas graças não estiverem na minha vida, é porque eu apenas estou pregando, eu apenas estou falando, mas o evangelho em mim não mudou nada, não transformou nada. Que o evangelho do Senhor, que o evangelho da verdade, no qual, versículo 7, você, esse povo e nós todos aqui fomos instruídos, eles por Epáfras, eu e você, não sei quem lhe instruiu, eu não sei de quem você recebeu instrução, mas eu recebi instrução desse evangelho, eu aprendi desse evangelho da verdade, e é por ele que eu vou amar, e é por ele que eu vou viver a fé, e é por ele que eu vou viver a esperança. Que gere em você fé, esperança e amor, o evangelho do Senhor, o evangelho verdadeiro. Nós temos o chamado, graças a Deus, crescimento, vamos dizer assim, evangelístico, de uma forma no mundo todo. Para tudo que é lado tem evangelho, para tudo que é lado tem igreja, para tudo que é lado tem crente agora. A questão é, onde está o evangelho verdadeiro? Não no sentido de, não é no sentido de qual é a igreja, irmão, não é essa a ideia. Não é em qual é a igreja que tem o evangelho, não é essa a ideia. É nas marcas, nas qualidades que são apresentadas pelos crentes, pelos evangélicos que se dizem viver o evangelho do Senhor Jesus. Onde é que estão as marcas de alguém que foi alcançado, influenciado, instigado, encorajado, habilitado, influenciado pelo evangelho da verdade? E esse evangelho que não apenas esse povo recebeu e foi instruído, esse mesmo homem de Deus, Epáfras, que instruiu essa igreja, relatou do testemunho dessa igreja e desses crentes para o apóstolo Paulo. Paulo não foi falar com eles enganado. Que nós não estejamos enganados quando tratamos os irmãos como verdadeiros crentes. Que você não se engane quando me tratar como verdadeiro crente. Que a gente realmente esteja lidando com verdadeiros crentes em nome de Jesus. Que as pessoas busquem em nós dons e talentos. Não tem não. Mas se não faltar em nós fé, amor e esperança, nós estaremos vivendo o evangelho da verdade. E esse evangelho produz frutos. Frutos, vida. Move-se, se desenvolve. Ele não retrocede, ele avança no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos celebrar a ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, e a partir do versículo 23, quero chamar a irmã Cleide, a irmã Tassi, para nos ajudar aqui na mesa.
1 Coríntios, capítulo 11, e a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Primeira Coríntios 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, bendito é o Teu nome, Senhor. Deus, nós Te agradecemos por esse momento precioso na Tua casa, Senhor. Te agradecemos, Pai, pelo perdão dos nossos pecados. Te agradecemos pela palavra, Senhor, a qual acabamos de meditar nessa noite. Te agradecemos, ó Deus, pela vida dos Teus santos nesse lugar. Te agradecemos, ó Deus, porque cremos que a Tua palavra, ela fala conosco. Sim, Senhor. E te agradecemos por estar diante da Tua mesa nessa noite. Poder, ó Deus, participar dessa ceia, comer do pão, beber do cálice, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te damos graças, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a viver a fé, o amor e a esperança. Que essas graças, Senhor, em nome de Jesus, se revelem, se manifestem a cada dia na nossa vida. Pai, nós Te agradecemos, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Deus, pela vida da Tua igreja aqui presente. E cremos, ó Deus, que ao participarmos desta mesa, nessa noite, graça do Senhor, além da que nós já vivemos e recebemos, elas se, ó Deus, confirmarão e transbordarão na vida da Tua igreja. Nós oramos, Pai, apresentando o pão, apresentando o vinho, que aqui está, ó Deus, que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, por esse precioso momento. Amém. Seja bendito, Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, pecadores remidos, alvo
mais que a neve. Se nesse sangue lavados, mais alvos que a neve serei. Tão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Para o mais torpe pecador, o teu sangue nos torna, Senhor, algo mais que a neve, algo mais que a neve. Serei. Amém. Todos os membros têm o pão. Disse Jesus: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos todos do pão. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício do Cordeiro na cruz, pelo seu corpo partido por nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por causa da nossa absolvição, Senhor, na cruz. Glórias sejam dadas ao teu nome, Altíssimo. Todos têm o cálice. Disse Jesus: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Bebamos todos. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por perdoar os nossos pecados, por nos limpar, nos purificar, Senhor. O Senhor transforma. Muito obrigado, Jesus. Glória a Deus. A terceira estrofe. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também.
que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, mais que a neve. Mais alvos que a neve serei. Glória a Deus, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agradecer a Deus por esse momento, pela ceia do Senhor, por poder estarmos aqui hoje à noite. Nós oramos a Deus. Tivemos essa semana algumas mortes meio que trágicas, né? Além de perder alguém entre queridos já é ruim, mas umas mortes trágicas. Nós oramos aqui pedindo a Deus conforto, consolo para os familiares, né? E vamos continuar orando, pedindo ao Senhor que conforte e console os familiares em nome do Senhor Jesus. E pedir a Deus que nos dê graça para que a gente realmente viva o Evangelho do Senhor, viva a sua palavra. A gente leu, a irmã Creide leu o Salmo 139, não foi? Hoje à noite. Salmo 139 diz: Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, Senhor, eu sei. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercais em volta. Tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até aos céus, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também
que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas. Vamos colocar em pé. Nós declaramos nessa canção, como disse o salmista no Salmo 139, que o Senhor não somente Ele nos sonda, Ele nos conhece, Ele sabe de todos os nossos defeitos, das nossas fraquezas, dores, necessidades, mas Ele também nos ama. Ele é capaz de cuidar de tudo na nossa vida. Se há nessa noite alguém que deseja sentir e viver esse amor tão grandioso de Deus na sua vida, se há alguém que deseja tomar a decisão de entregar a sua vida completamente para servir o Senhor nessa noite, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você em nome de Jesus. Se tem alguém que quer nessa noite que tomar ou tomou essa decisão e quer nessa noite se render aos pés do Senhor Jesus, sai do seu lugar e vem aqui à frente para nós estarmos orando por você, pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amado Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Deus, como é bom ser sondado pelo Senhor. Saber, Deus, que mesmo que em alguns momentos isso não seja tão confortável para nós, para o nosso ego, para a nossa natureza, Senhor, caída, pecaminosa, o Senhor nos sondar, o Senhor nos conhecer em todos os detalhes, mas é bom saber que o Senhor também nos ama, e já nos amou antes da nossa existência, como diz a sua palavra. O Senhor nos amou antes da fundação do mundo, e assim como o Senhor sabe de tudo, até mesmo as palavras que nós vamos falar, antes que elas sejam formadas e antes de serem pronunciadas, o Senhor já sabe todas elas. Mesmo assim, o Senhor cuida de nós, porque às vezes as nossas palavras, elas não te agradam, elas não são aceitas, elas não serão recebidas diante do Senhor, elas são reprovadas. Senhor, em nome de Jesus, pedimos o teu perdão. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos por amor de Cristo Jesus, aquele a quem nós celebramos o seu sacrifício lá no Calvário, a sua morte, mas que sabemos, ó Deus, hoje está vivo à tua direita e intercede por nós. Louvamos o teu nome, ó Deus, pela vida de toda a tua igreja aqui reunida, Senhor. Todos aqueles que, de alguma forma, Senhor, participaram deste culto, ó Deus, que sejam adorando, celebrando o teu nome, ou sendo alcançados por tua preciosa palavra, pelo teu evangelho da verdade. Senhor, em nome de Jesus, é o Senhor que transforma, é o Senhor quem salva, é o Senhor quem liberta, é o Senhor quem faz o homem uma nova criatura. Então nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, para que, ó Deus, a tua palavra de vida, o teu evangelho de poder, transforme em vidas para a glória do Senhor Jesus. Te agradecemos, ó Deus, pela vida dos jovens que nos visitam hoje à noite. Que o Senhor seja com eles, com o futuro deles, com a vida deles, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, por todas as vidas de jovens e adolescentes, sejam na nossa família ou não. Colocamos os nossos filhos, colocamos as nossas crianças, Senhor, diante do teu altar de oração. E te agradecemos, ó Deus, também pelos livramentos dados. O Senhor é bom e tem cuidado de todos eles. E nós louvamos e celebramos o teu nome. Muito obrigado, ó Deus, ser com o teu povo, com a tua igreja, Senhor. Abençoa-nos durante essa semana, Senhor, nos dê graça, nos livra, Senhor, nos guarda, dê-nos discernimento, dê-nos sabedoria, Pai, para que a tua palavra, o teu evangelho da verdade, ele possa estar gerando, produzindo frutos e vida em nós. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos agradecidos. Amém, meu Deus. Amém. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.